Glória a Deus por esse ambiente que é um ambiente profético, da presença, da palavra do Senhor. Eu não sei o que você está procurando aqui hoje, mas aquilo que você está procurando você vai encontrar em nome de Jesus. Durante 7 semanas você recebeu mensagens, palavras sobre governo. E esse é o propósito de Deus, para que você governe sobre as tuas emoções. Hoje é uma daquelas noites que Deus quer realmente fechar com chave de ouro. Deus quer te dar autoridade para que você na palavra possa governar sobre aquilo que antes governava a tua vida. Quem toma posse dessa palavra hoje? Ainda de pé, eu quero, antes de ler o texto, aliás, você pode até abrir o texto já em Ruth capítulo 2, mas fique de pé. Ruth capítulo 2, versículo 3. Nós estamos ali perto de Juízes, ali. Ruth, você vai falar, pô, onde está esse texto, né? Enquanto você abre o teu texto, você que está em casa também, que Deus abençoe. Cada vez tem aumentado, né, o número de pessoas que têm estado conosco no culto online e recebido a palavra depois, teaser da palavra depois, tem sido maravilhoso os testemunhos. Eu quero, antes de ler o texto, agradecer aos queridos, né? Às vezes eu nem comento algumas saídas, viagens, mas eu sempre digo aqui que eu tenho uma alegria muito grande de pastorear essa igreja. Até porque a nossa história, minha e da apóstola, está tão entranhada, né? Não tem nem nossa vida, né? A gente respira. Mas pelo privilégio que tenho às vezes de estudar, eu passei uma semana, especificamente 4 dias, de 9 da manhã a 9 da noite, em um curso, uma conferência. E enquanto eu estava lá recebendo, estudando, né, como você aí sentado sendo ministrado, recebendo para poder entregar, me veio uma gratidão tão grande. Eu falei, meu Deus, eu posso estar aqui, o culto está acontecendo, as pessoas estão sendo apacentadas, a igreja está fluindo, o mover de Deus está acontecendo, as coisas não pararam. E eu estava lá, né, podendo crescer mais, podendo receber mais, para poder derramar mais sobre a tua vida. Muito obrigado por sempre compreender, porque às vezes nós estamos aqui, o apóstolo, fluindo muito, mas a gente também precisa às vezes parar, para a gente poder especializar, entrar mais profundamente e a gente crescer mais em Deus. Muito obrigado, porque foram dias extraordinários que eu vivi e espero que possa lhe abençoar nos próximos dias. Ainda de pé, Ruth capítulo 2, versículo 3 a 6, a palavra do Senhor diz assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a quem, igreja? A Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Fecha os teus olhos. Pai, nós colocamos essa palavra diante do teu altar. Clamamos essa noite, ó Deus, para que o Senhor possa falar através dela em nosso coração. Aqueles também que estão tão longe daqui, ó Deus, sejam tocados por Ti nas suas casas, aonde estiverem agora. Mas que esse ambiente aqui, ó Deus, seja tomado pela Tua presença. Que essa palavra responda, que essa palavra nos ensine, que essa palavra nos empurre, nos estimule, ó Deus, nos leve a romper, a crescer diante de Ti. Acima de tudo, que essa palavra quebre as cadeias da mediocridade, ó Deus, que apequena a nossa vida. Pelo contrário, nos dá autoridade para governar sobre as áreas, ó Deus, emocionais. Pedimos a Tua presença neste lugar, Pai. Nós clamamos, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Pode se sentar, gente. Eu quero compartilhar hoje nesse texto que eu acabei de ler, de Ruth capítulo 2, versículo 3 a 6. Lhe encorajo a ler a história de Ruth. São 4 capítulos. Tem algumas histórias bíblicas que elas são tão profundas, tão extraordinárias, que às vezes a gente passa meio desapercebido pelo tamanho do livro, né? Mas eu te encorajo a ler. Hoje nós estamos na nossa 7ª ministração do nosso tema Ouse Governar, que na verdade para nós, né, é mais uma série
que nós colocamos aí não só como currículo, mas como conhecimento e também de uma maneira que põe a nossa linguagem de todo o nosso ministério. Eu sei que você já sabe, mas todas as igrejas do Projeto Vida fazem a mesma série. Isso é bom, né? Porque se você um dia for lá em Resende, lá em Vassouras, lá em Americana, lá em Campinas, lá na Itália, né? Interessante, não esperei um amém assim mais longe assim, né? Lá em Belém, o que vai acontecer? Você vai chegar lá e vai falar, ouse governar. Você vai falar, uau, estou em casa. A gente prega todas as igrejas a mesma palavra. Por quê? Porque a gente acredita muito no poder da unidade. Quando nós temos uma mesma proclamação, isso nos fortalece como igreja. E essa série, ela foi apaixonante, porque é um tema que todos nós precisamos. Eu não tenho dúvida de que cada noite Deus acrescentou algo na sua vida. Eu e a Apóstolo, nós gostamos muito de série de mensagens, porque é uma maneira de estudarmos a Bíblia de uma maneira mais profunda. Muitas pessoas não conseguem estar aqui na quarta-feira, mas você vem, e eu tenho certeza que cada série é um curso que você faz aqui. É uma maneira de você conhecer a Bíblia mais profundamente e de você ter base para fluir. Você não pode só encher, tem que transbordar. Além da borda, você tem que ter mais do que só para você. E as quartas-feiras nos dá essa condição da gente poder crescer, mesmo quem está em casa, mesmo quem está de longe. Então, de todos os temas, à noite hoje nós vamos estudar sobre esse tema, o que você está procurando. Vamos falar juntos? O que você está procurando. A minha ideia, querido, ao ler esse texto, é te mostrar que se você quer governar sobre as tuas emoções, você precisa decidir o que você está procurando. Porque você vai encontrar o que você está projetando. A nossa mente, naturalmente, ela já faz projeções. Eu já ensinei isso aqui algumas vezes, mas não deixo de repetir, né? Você tem uma tendência natural, querido, quando você está envolvido numa causa, de você enxergar mais aquilo do que naturalmente você enxergaria. Se você estiver estudando um carro que você quer comprar, a cor de um carro, é natural que você chegue na rua e veja 10 carros iguais. Você está vendo um filme, você está vendo alguma coisa. Por quê? Porque você talvez nem observaria, mas a tua mente ela está projetando. Se você está grávido, né? Se o casal está grávido, é interessante como o tema fica comum, né? Eu me lembro quando a gente estava construindo, tudo que envolvia material de construção, às vezes eu chegava no restaurante, eu via uma torneira, eu falava, que torneira bonita. Mas muitas vezes eu já lavei a mão, nem torneira eu vi, né? Eu só usei a torneira, mas nem prestei atenção de que cor que ela era, se ela era cara, se era barata ou não. Mas às vezes quando eu estava construindo, eu vi uma pia, eu falei, meu Deus, essa pia aqui custa R$1.000, né? Porque a gente fica projetando as coisas e a gente começa a se interessar mais. Agora isso é tão importante, porque na nossa fé cristã é a mesma coisa. Você decide ver antes de ver. Vamos repetir? Eu decido ver antes de ver. De novo, eu decido ver antes de ver. Existem coisas que você não enxergou. Não é porque você é desapercebido, é porque não interessa a você. Aquilo não faz parte da sua busca, não faz parte daquilo que você está projetando na sua vida. Isso é um exercício que você precisa fazer para que você mude a sua perspectiva de vida. Aqui eu quero mostrar nessa história de Ruth, na verdade Noemi também, Boaz, Elimeleque, tem nomes aqui que a gente vai descobrir a história deles, que a gente vai perceber que existem várias facetas dessa história. Mas hoje em especial, eu quero falar sobre o momento que Ruth está no campo de colheita, na época da colheita, na cidade de Belém. Belém é Beth-Helen, casa do pão. Ela está numa cidade que o nome é casa do pão. E ela está numa colheita, em um momento de maior escassez da vida dela. E ela é interessante que ela vai passar para a gente alguns sentidos aqui para nós. A minha pergunta é se você já viu situação de pessoas que estavam no mesmo lugar, vivendo a mesma experiência, expostos às mesmas informações, e quando você pergunta, eles dão 2 relatórios diferentes. Você já viu situações assim, sim ou não? Uma pessoa que foi na mesma festa, o outro também foi na mesma festa, eles comeram a mesma comida, eles foram expostos às mesmas músicas, eles viram as mesmas pessoas, e você diz, como foi? Foi excelente, o outro foi horrível. Sim ou não? Sim. Era o mesmo lugar, eram as mesmas músicas, era a mesma comida, mas cada um trouxe um relatório diferente. Como que 2 pessoas
podem colher duas coisas diferentes numa mesma terra. Ele está na mesma igreja, ele está ouvindo a mesma mensagem, ele está sendo apacentado pelo mesmo pastor, mas ele tem perspectivas completamente diferentes. Na verdade, você vai encontrar o que você está procurando. Fale comigo, eu vou encontrar o que eu estou procurando. Porque eu vou enxergar, eu vou decidir enxergar antes de enxergar. É uma decisão minha. Eu posso chegar num ambiente e ficar procurando um erro. Literalmente, vamos achar o erro aqui, ou eu posso chegar num ambiente e procurar os acertos. Agora, a vida da gente, querida, ela é determinada pelas projeções que nós temos. Isso não é uma questão de trabalhar a mente, não é questão de, aquela pessoa ali é de boa, tudo para ela tá bom. Não, tem nada a ver com temperamento, tem a ver com decisão, tem a ver com o fato de como eu vou viver a minha vida, como que eu vou encarar as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E isso é tão forte, querido, que muitas pessoas às vezes estão perdendo muitas oportunidades, desperdiçando oportunidades na vida, porque sempre olha a vida do ponto de vista do erro, do negativo, do que deu ruim, da dor, do pessimismo, e ele não consegue enxergar a graça de Deus em meio às situações. Então a ideia aqui é abrir a janela, os seus dois olhos, e buscar a melhor visão e focar nela. Deus está dizendo que seus olhos é como janelas para a sua alma, e você decide o que você de verdade vai enxergar. Quem está aqui comigo, diga amém. O texto fala sobre Boaz. Sobre quem? Tem muitos detalhes importantes aqui. Como eu disse, eu vou focar apenas num deles. Mas Boaz é uma figura da Bíblia chamado resgatador. Mas Boaz era o dono do campo aonde Ruth estava colhendo. Eu já lhe conto a história para você entrar nela comigo. E a Bíblia diz que Ruth estava colhendo, e por casualidade, inclusive eu já preguei esse texto há um tempo atrás, e eu expliquei para vocês que a palavra casualidade tem o mesmo sentido original de por sorte. É como se alguém está aqui num campo, ela estava colhendo, só que ela não podia colher o fruto do que estava plantado, ela só podia colher o que estava sobrando, porque ela era uma pessoa necessitada e a lei lhe dava esse direito. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia fala que por casualidade ela entra no campo de Boaz, ou seja, haviam vários campos, mas não tinha cerca. Talvez devia ter só um sulco, um buraco, né? No chão, alguma coisa que determinasse, mas não havia cerca. Então ela está num campo colhendo à vontade, porque a lei dizia na época o seguinte, isso era a lei lá de Levítico, que dentro do território de Israel, se você é dono de uma colheita, dono de uma plantação, você é dono de tudo. Quando chega na época da colheita da uva, no caso aqui era cevada, do trigo, da tâmara, o que fosse, os seus segadores, os seus funcionários, eles eram instruídos a pegar com muito cuidado para não deixar nada cair. Nada pode cair. Porém, o que cair, eles não podem resgatar. O que cair, eles não podem pegar. Por quê? Fala aí, por quê? Porque a viúva, o órfão, o necessitado, o pobre, ele ia depois da colheita, ia no chão, ele não podia pegar o que estava na planta. Mas tudo que tivesse no chão era direito dele. Ele podia colher para ele, que era dele. Isso é segundo a lei no território de Israel, para que os pobres não passassem tanta necessidade assim. Então era muito comum que alguns donos diziam, não deixa cair nada, mas mesmo assim sobrava. Ruth então ela está passando num campo, por casualidade ela passa para outro. E na verdade, como eu disse, o sentido aqui é por sorte, né? E ali ela então começa a colher as sementes que caíram no chão. Ela atravessa essa fronteira para outro campo de colheita. E na verdade ela não imaginava o que Deus tinha para a vida dela. Agora eu quero lembrar um pouquinho da história. A história aqui ela começa o seguinte. Elimeleque, ele era casado com Noemi. Eles moravam em Belém. Belém pertence a Israel. Veio uma fome muito grande na terra. Então o que ele decide? Ele, a esposa, ele tinha 2 filhos homens, eles mudam para a cidade de Moabe. Moabe é um povo moabita que não adora o Deus de Israel.
é um povo que não pertence a Israel, com outros costumes, com outra cultura e com outros deuses. Mas por que eles foram para lá? Por causa de uma escassez. A escassez empurrou eles para outro território. Quando chega lá, os seus 2 filhos se casam com 2 moabitas, uma chamada Ofra e outra chamada Ruth. E a verdade é que logo após, Elimeleque morre. A morte do marido, isso deu a Noemi uma condição muito ruim. Mas o fato dela ter 2 filhos homens, ela estava tranquila, ela estava debaixo da cobertura dos filhos. Só que passa o tempo, os filhos também morrem. Fica só ela e as 2 noras. Ela, no meio da escassez daquele país, a lei dizia que elas podiam se casar só se fosse com o irmão deles. Como não tinha mais ninguém da família, ela reúne as 2 noras e disse: olha, vocês fiquem aqui em Moabe, porque elas eram moabitas, e eu vou voltar para Belém. Porém, Ruth disse o seguinte: eu não ficarei aqui, eu vou te acompanhar onde você for. E ela faz toda uma poesia, uma profecia, uma palavra fantástica, fazendo uma aliança com a sua sogra. E a Noemi, percebendo que ela realmente estava decidida, ela permitiu então que Ruth o acompanhasse. Quando ela chega em Belém, ela chega pobre, necessitada, viúva, e a sua nora também viúva. A condição delas era a pior condição que poderia ter na sociedade judaica, porque nessa sociedade elas estão completamente desamparadas. E ali então existe uma decisão. A decisão é que Ruth então fala: eu vou para a colheita, porque ela queria colher do que caiu no chão. Ela sabia que ela tinha direito. Ela não tinha nada para comer. A angústia de Noemi foi tão grande. Antes eu quero ler um texto com você, em Ruth 1, 20 a 21. Porém ela lhes dizia: não me chamareis, ou não me chameis o quê? Noemi. Chamai-me, qual é o nome? Mara. Olha o que Noemi, né, que é a sogra, né, na verdade, que perdeu o seu esposo Elimeleque. Ela dizia o seguinte: eu quero mudar o meu nome. Meu nome não será Noemi, meu nome será Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ela falou: eu saí de Belém para tentar a vida lá, e quando eu volto mais pobre do que eu saí. Por quê? Pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. O nome Noemi significa minha delícia. O nome Mara significa amargura. Então você percebe que ela diz: eu não quero mais que me chame de minha delícia. O meu nome será amarga. Eu sou uma mulher amarga. Ela quis mudar o nome dela pela história dela, mas Deus não o permite. Porque quando você pensa que a tua história está terminando, Deus na verdade está começando a história dele na sua vida. E o que ele tem para fazer, você não tem a dimensão, porque você olha o teu presente, Deus olha as gerações. Às vezes nós não entendemos de verdade, gente, o tempo que a gente está vivendo, a escassez, alguma dificuldade, alguma escuridão que a gente vive, porque às vezes nós olhamos só para o nosso umbigo, literalmente, a gente olha para o nosso hoje. A gente não quer pensar em filhos, em netos, ou mesmo no nosso tempo, outras pessoas que nós envolvemos, sem entender que existe um plano maior do que o seu plano. Então no momento que ela está angustiada, ela diz: olha, não me chame de Noemi mais, porque eu não sou mais uma mulher que possa ser chamada minha delícia. Eu sou amargurada, eu saí daqui, eu perdi tudo, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, e ela agora só tinha Ruth. Olha o que diz em Ruth 1, 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com quem? Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram aonde, igreja? Em Belém, no princípio da cega da cevada. Olha que coisa linda. Chegaram na terra de Belém, no início da colheita. É um momento muito importante. Só te atualizar, querido. Todas as colheitas em Israel envolvem festas. A colheita da cevada é perto da festa da Páscoa. A colheita do trigo é perto da festa de Pentecostes. As frutas como a tâmara, a uva, é perto da festa dos tabernáculos. Só para os teólogos de plantão que gostam de aprofundar-se, né? Então essas festas, elas são mantidas pela colheita. Se não tem colheita, não tem festa. E se não tem festa, não tem colheita. Então é interessante porque havia uma expectativa do tempo da colheita. Então o interessante aqui é que Ruth chega com Noemi,
nesse momento, elas não têm perspectiva alguma, elas estão as duas viúvas, e agora começa uma história, uma daquelas que você vai querer conhecer, e saber como Deus intervém. Quando tudo parece, querido, que acabou, Deus vira uma chave na sua vida. Deus trouxe você aqui nessa noite, sabe por quê? Não só para contar uma história para você, porque a próxima história será tua. Deus começou a tua história, e pode acreditar, como deles, Deus também vai fazer algo extraordinário na tua vida. Dá uma salva de palmas, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus, graças a Deus. Se você quer governar sobre a tua vida, a primeira coisa, vá para o campo da colheita. Vamos falar juntos? Vá para o campo da colheita. Se você quer governar, querido, sobre a tua vida, aprenda uma coisa: vá para o campo da colheita. É o lugar que você precisa estar. Ruth, ela pediu para ir para o campo, pois havia essa lei que eu já contei para você, né? Que mesmo que ela não era dona da colheita, ela podia pegar do que sobrava, ela podia pegar do que caía, do que sobejava. Então é interessante porque havia um homem chamado Boaz, e na verdade, Boaz era parente de Elimeleque. Quem foi Elimeleque? Esposo de Noemi. Então o que significa? Que ele fazia parte da mesma linhagem do marido de Ruth. Na lei judaica, ele é conhecido como resgatador, porque quando morria alguém, a mulher ficava viúva, ela casaria, por exemplo, com o próximo irmão daquele homem, ou com o próximo, tivesse 7 irmãos, e quando ficasse viúva, casaria com um deles. Não tendo ninguém, ela teria que se casar com alguém da mesma linhagem. Em Moabe não tinha ninguém. Só que na verdade, Noemi sabia que Moabe morava em Belém, mas não sabia que Boaz ele apareceria no campo no mesmo momento que Ruth estaria colhendo. A probabilidade é muito pequena dos dois se encontrarem. Nós estamos falando de uma grande colheita, de um momento importante, e que Boaz não iria todo o tempo nessa colheita. Então entenda uma coisa: mesmo diante do luto, mesmo diante da escassez, mesmo diante da vergonha, Ruth foi para o campo da colheita. Você tem que entender uma coisa na tua vida: governar sobre as tuas emoções, querido, é decidir ir em campo de batalha, ir em campo de colheita, ir em campo de trabalho, ir em ministério, continuar fazendo o que você sabe fazer, continuar buscando o que você sabe buscar, mesmo que você esteja passando o dia mal. Não é dentro da sua casa, não é dentro da tua caverna, não é dentro do teu quarto escuro, não é escondendo, mas é você sair da sua porta e dizer: eu tenho uma colheita hoje. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai me encontrar no lugar do trabalho, Ele vai me encontrar envolvido na sua causa. Então isso é governar. Isso é governar sobre as emoções. Eu não estou desconsiderando uma depressão, uma angústia, uma tristeza profunda, um momento difícil da tua vida que você não quer nem sair do quarto. Eu não estou desconsiderando. Mas você precisa lutar. Precisa fazer o quê? Lutar. Você precisa dizer: olha, eu não estou me sentindo bem, mas eu vou para o campo da colheita. Eu não estou muito bem, mas eu vou para o lugar onde as coisas acontecem. Porque se Ruth ficasse em casa chorando com a sogra dela, as duas iam passar fome, as duas não teriam recursos e nada ia acontecer. Então Ruth, ela explora as possibilidades. Por que ela faz isso? Porque pessoas que têm clareza do que quer, do que está procurando, mesmo em situação de escassez, busca oportunidade. Por isso que a pergunta hoje é: o que você está procurando? Porque você vai encontrar o que você está procurando. Se você está procurando rejeição, você vai encontrar rejeição. Se você está procurando amor, você vai encontrar amor. Porque é um ambiente onde tem tudo. A questão é como os teus olhos estão projetando a sua vida hoje. Então mesmo à espera de um milagre se movimente. Vamos falar juntos? Mesmo à espera de um milagre se movimente. De novo, mesmo à espera de um milagre se movimente. O que é mesmo à espera de um milagre se movimente? Eu vou fazer minha parte.
eu vou me posicionar, eu vou estar à vista, eu vou estar envolvido, eu não vou ficar esperando dentro de casa, vou ficar esperando dentro de mim mesmo, na minha angústia, ficar ali o tempo todo só ruminando a angústia, a tristeza, o que disseram, o que falaram a meu respeito, o que estão pensando de mim. Querido, governar sobre as suas emoções é saber o que você quer encontrar, e não decida na sua vida que você vai encontrar apenas as partes ruins que são contrárias a você. Agora preste atenção numa coisa que eu quero te ensinar, e eu vou projetar para você guardar essa frase. É permitido você ter dor, ok. O que não é permitido é você reagir baseado na sua dor. Eu vou te falar novamente isso para você entender. É permitido você ter dor, querido, não tem problema. Ninguém vai te questionar, ninguém vai te criticar. Porque que o apóstolo está sentindo dor? Eu também sinto dor, o apóstolo sente dor, os pastores. Não pense que nós não temos o dia mal. Não tem problema você ter dor. O que não é permitido? Você reagir? Isso não é permitido. Fala para o teu irmão, isso não é permitido. Eu te permito você ter a dor, porque é direito seu. Aliás, você precisa inclusive assimilar a dor. Você precisa viver. Tem vezes, querido, que você tem que terminar ela, tem que chorar à noite, então chora a noite toda. Mas quando amanhecer, não tome decisões baseadas na tua dor. Não tome decisões. Por que, apóstolo? Então o Senhor me permitiu ter a dor? Permiti. Ter a dor ser permitido. Só que eu não lhe permito reagir baseado na dor. Quem está aí, dá um amém. Guarde isso no teu coração, guarde isso nas tuas emoções, guarde isso na tua vida. Governar sobre as emoções, ousar governar, querido, não é dizer eu não choro, eu não sinto, não fez diferença, e para mim eu sou um homem forte, e eu sou uma mulher guerreira. Não, isso não tem a ver com governar. Você pode ter o seu choro, você pode ter a sua dor, aliás é saudável, querido, a dor é uma bênção. Pergunta para um leproso como a dor é uma bênção, porque ele já não sente nada, pode cortar o dedo dele. A dor é uma bênção, ela te acorda, ela diz, eu estou aqui. Seja emocional o que for, mas não reaja segundo a tua dor. Você vai machucar as pessoas, você vai criar um ambiente que vai ser terrível. Você vai criar uma situação que vai ser talvez difícil de reparar no futuro, porque você falou, mas não foi você que falou, foi a sua dor que falou. Aí talvez alguém muito maduro, se você tiver essa sorte de estar próximo a pessoas crescidas, maduras, como aconteceu com a sunamita, que chegou o profeta gritando com ele, dizendo, eu te pedi um filho. O profeta se acalmou, porque o menino tinha morrido. O que eu quero dizer para você é que se você está nesse ambiente, as pessoas vão lhe proteger, mas na maioria das vezes não. Você vai se expor de tal forma que você vai olhar para trás e dizer, o que eu falei? Por que eu não esperei um pouco mais? Por que na hora que eu peguei o telefone, eu coloquei longe de mim e disse, daqui a 2 horas eu respondo? Por que eu não fui primeiro descansar? Por que eu não dou uma volta no parque e fui ali sair com a minha esposa? Depois eu resolvo isso. Porque às vezes que nós somos reativos. Nós somos reativos, a gente na hora já quer fazer, já quer tomar, eu tenho que saber o que está acontecendo. Não, você precisa confiar mais em teu Deus, e saber que Ele é a tua justiça, e saber que Ele é soberano, e saber que as coisas que estão lhe acontecendo não é para te derrubar, pode até te tocar, mas Deus vai te manter de pé. Deus vai te colocar na posição. Você tem que confiar mais antes de ser reativo às decisões da tua vida. Então, a situação era desespero, gente. Porque 2 mulheres sozinhas, em uma sociedade onde não havia oportunidade para elas. Porque, pense bem, Noemi já era idosa e Ruth era moabita. Quem vai casar com a moabita dentro de Israel? É de outro povo, é jugo desigual, não teria possibilidade. As duas só teriam um jeito de sair da pobreza, da ruína e da miséria, porque trabalho para uma mulher sozinha não havia. Elas viveriam a vida inteira comendo do que sobeja, do que cai, do que sobra. Mas Deus virou uma chave, sabe por quê? Porque ela foi encontrada no campo de colheita.
Ela estava no lugar certo, na hora certa, no momento de Deus se mover. Eu sei que Deus pode encontrar você aonde você estiver, mas acredite, Deus chama aqueles que estão em movimento, Deus chama aqueles que estão em trabalho, Deus chama aqueles que estão fazendo algo, Deus chama aqueles que estão dispostos, mesmo diante da sua dor. Eu já lhe expliquei o que você é permitido e o que eu não lhe permito. Então Ruth, ela não considerou a condição dela, ela decidiu: eu vou para o campo. Está difícil aqui, mas eu vou para o campo. Está difícil aqui, mas eu vou vender. Está difícil aqui, mas eu vou trabalhar. Está difícil aqui, mas eu vou evangelizar. Está difícil aqui, eu vou lá orar. Está difícil aqui, eu vou lá fazer uma visita. Está difícil, mas eu vou fazer alguma coisa por alguém. Sabe por quê, querido? Ruth, ela foi encontrada não colhendo para ela. Ela foi encontrada colhendo para ela e para a sogra dela. Ela não foi só porque ela tinha fome. Ela foi porque ela queria levar comida também para casa. Ela estava interessada em ajudar alguém. Nessa condição, você tem que entender que ainda no luto existe colheita. Mesmo no meio do luto existe uma colheita. A postura que ela tomou não era de alguém que estava sofrendo. Porque o texto me dá a entender que quando Boaz olhou para ela, ele viu um brilho no olhar dela. O texto não me dá isso como um texto descrito ali, mas ele viu algo nela, ele viu beleza nela. Ele não viu uma pessoa amargurada, angustiada, encurvada, sofrida, que alguém olharia e dizer: que pena dessa pessoa. Pelo contrário, ela era uma mulher atraente. Ela não foi ali para exibir a sua beleza, mas ela se posicionou como alguém que estava disposta a colher, a viver, a romper. Então, enquanto ela colhia, ela estava realmente passando um outro nível e não a dor que ela vivia. Essa colheita mais rebuscada, né, significa que ela colhia aquilo que as pessoas nem percebiam. Porque eu já te expliquei, quando alguém colhia, o que caía no chão é proibido pegar, segundo a lei de Moisés. Por quê? Porque qualquer pessoa necessitada, passando na estrada e vendo um campo de colheita e vê semente no chão, ele pode pegar, não é roubo, é dele. Então, na verdade, ela está colhendo aquilo que ninguém percebeu. Ela está tendo condição de prosperar com aquilo que alguns nem dão atenção. É interessante como a bênção de Deus sobre a tua vida, querido, quando ela está sobre você, até aquilo que sobeja de muitos pode ser algo grande na tua vida. Porque na verdade não é que Deus quer que você viva do sobejo, mas Deus está mostrando aqui que aquilo que cai na tua mão se torna próspero, se torna abençoado. Então olhe bem, a segunda coisa que eu quero falar com você: você não sabe para onde está indo, mas Deus sabe para onde está te levando. Vamos falar juntos? Você não sabe para onde está indo, mas Deus sabe para onde você está levando. Isso é soberania. Isso aqui não é uma frase para te ajudar, te encorajar. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é o que a palavra de Deus me ensina. Tem vezes que o que está acontecendo comigo me deixa sem uma bússola. Eu falo: Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo enxergar o final. Não tem dias assim que você olha a situação atual e fala: eu não estou conseguindo enxergar um propósito nisso, não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Então você não sabe para onde está indo, mas Deus sabe para onde está te levando. Não se esqueça disso. Por isso você tem que governar. Por isso você tem que decidir o que você vai ver. Por isso você, antes de ver, você já decide. Antes de ouvir, você já decide. Antes de ler, você já decide. Por quê? Porque os teus olhos, todo o teu corpo, os teus sentidos, eles vão estar voltados ao que você está projetando. Eu subo esse altar durante muitos anos. Todas as vezes eu falo: Senhor, minha boca, meus olhos, minha mente, tudo que sou, que seja totalmente teu. Que tudo possa, minha respiração. Eu faço isso. Por que eu faço? Eu falo: Deus, eu sou humano, mas eu preciso que o Senhor tome a minha vida de maneira que eu consiga enxergar como o Senhor enxerga, que eu consiga perceber como o Senhor quer que eu perceba. Então às vezes entramos em um lugar onde às vezes nós não temos ideia do que Deus está para fazer. Mas eu quero que você perceba, querido, que a história, quando Elimeleque foi lá para os Moabitas, os dois filhos casaram com duas mulheres moabitas. Ruth volta com uma das suas noras, Noemi volta com uma das suas noras, Ruth. Deus já tinha um plano definido.
Você vai perceber, querido, como Deus é tremendo nisso tudo, só que no caminho, no processo, às vezes nós não conseguimos perceber. Fale comigo, por casualidade. Olha em Ruth 2,3 o que diz. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Você lembra por que ela pega após? Porque primeiro os segadores pega e o que cai no chão ela pegava. Agora o que o texto fala? Por casualidade. No original, por sorte. É como alguém que está andando, não está nem sabendo o que está fazendo. Eu estou aqui num campo, esse campo aqui é outro. Ela, como se tropeçou, caiu do outro lado. Ou seja, por sorte, ela entrou no campo de Boaz. Porque se quando Boaz chegou, ela estivesse escolhendo no campo de outra pessoa, ele não teria como fazer nada por ela. Ela estava ao ermo, ela sai sem destino, ela sai sem rumo, ela foi simplesmente seguindo o instinto, ela foi fazendo o que ela podia. Não posso, já está definido, a gente não tem o que comer, não temos o que fazer, não tem jeito, mas eu vou para o campo de colheita. Aí entra o texto, por casualidade. Entrou a sorte de Deus aí, entrou a mão do Senhor, entrou um empurrãozinho do Senhor. É a hora que Deus entra, você faz a sua parte, eu vou para o campo. Agora Deus te coloca no lugar e na terra certa. Você vai a caminho de fazer o que você sabe, mas Deus coloca as pessoas no teu caminho, coloca as oportunidades, pode tomar posse mesmo no teu caminho, situações que você não imagina. Dá uma salva de palmas, pode dar. Isso é tremendo, né? Dá um glória a Deus aí. Eu gosto muito dessa história, porque, olhe bem, ela cai no campo de Boaz, por casualidade, por sorte. Mas por trás de tudo, havia Deus no controle de tudo isso. Então por isso que eu digo a você, você não saberá o porquê do que te aconteceu, mas Deus vai te usar por causa do que te aconteceu. Você não saberá o porquê do que te aconteceu, mas Deus te usa por isso. O que lhe aconteceu é o motivo pelo qual Deus lhe usa. Às vezes você faz uma pergunta assim: Deus, por que o Senhor me dá dons? Por que o Senhor me usa? É pelo que te aconteceu, é pela tua história. É exatamente uma maneira que Deus trabalha e que a gente não entende. Eu dou às vezes meus testemunhos aqui, mas para não ficar pesado, né? Às vezes eu leio de outras pessoas também, não ficar repetitivo, né? Mas a minha vida da apóstola é uma improbabilidade, mas o que Deus permitiu acontecer em nós, nos preparou para aquilo que nós fazemos hoje, nos preparou para aquilo que nós realizamos hoje. Mas no processo dos acontecimentos, sabe qual era o sentimento? Deus me abandonou, tem uma coisa errada. Parece que está tudo fora do controle, parece que a vida desequilibrou, parece que tem uma coisa errada. Só que quando passa e a gente olha para trás, a compreensão que a gente tem hoje de algumas coisas nunca seria tão plena se a gente não tivesse passado pelo qual nós passamos. O nível de autoridade que Deus me dá, eu falo isso para você entender, em algumas áreas. E quando falo, talvez você diga assim: o apóstolo lê muito. Leio, mas não é porque leio. Existem coisas que eu vivi na pele. E a minha autoridade está em superar essas coisas. E quando eu digo vai, Deus vai fazer, eu estou dizendo, eu experimentei. Deus faz, Deus move, Deus muda, Deus mexe situações na tua vida para te levantar. Então a última coisa é perder essa fé que está dentro do seu coração aí. Não permita, decida antes de ver o que você vai ver. Decida antes de ouvir o que você vai ouvir, porque você tem que encher os teus ouvidos da palavra, você tem que encher a tua visão e focar naquilo que Deus está te trazendo esperança. Então descubra uma coisa comigo aqui: quando o tempo de Deus se encontra com o seu tempo. Gente, olha Ruth 2,4. Ruth 2,4, vai comigo aí. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe: o Senhor te abençoe. Gente, Ruth ter ido para o campo, e na verdade nem era o de Boaz a princípio, ela de repente, por sorte, por casualidade, de repente Boaz chega, ele é o dono do campo, ele é um empresário, ele chega de Belém e olha de longe assim, o pessoal colhendo, ele fala: quem é aquela mulher? Ela faz parte do grupo de vocês? Ela é um parente de vocês? Aí o chefe dos segadores falou: não, essa veio de Moabe, ela é uma moabita. E aquilo chamou a atenção
de Boaz. Ele olhou para ela com outros olhos, mas havia uma honra, havia um cuidado. Ele não desejou a princípio, mas aquilo chama a atenção dele. Aí Boaz, sabe o que ele faz? Ele chega para os segadores e diz o seguinte: eu estou vendo que ela está vindo colher aqui todos os dias. Então, ao invés de vocês terem tanto cuidado para não cair semente, faz uma mãozinha leve. Faz uma mãozinha leve. Olha o que o Boaz falou para eles. Ele é dono, né? Ele falou, deixa cair mais. Os caras que colheram falaram assim, não entendi. Você está dizendo para a gente desperdiçar? Não. Deixa cair, inclusive das espigas boas. Deixa cair semente boa. Porque quando ela vir colhendo, ela vai colher algo bom. Agora olha como Boaz é a figura de Deus na nossa vida, querido. Deus não tem problema em abençoar você. Quando você se encontra no lugar certo, na hora certa, Deus vai dar o melhor. Aquilo que era sobra começa a se tornar tão grande, que eu não quero contar o final, mas na história diz que ela colheu tanto, que deu para ela, deu para a sogra, sobrou, sobejou. Ela não conseguiu carregar tudo que tinha no chão. Porque na verdade o problema de Deus não é te abençoar. Aí é outra mensagem que eu preguei, mas o quanto você pode suportar, desde que você permaneça na presença dele. Então Boaz, querido, enxerga ela. Agora, quando o teu crono se encontra com o kairós de Deus, quando o seu tempo se encontra com Deus, sabe aquela hora que você não estava esperando nada, mas uma oportunidade nasce? Foi o que aconteceu com Ruth. Ela estava no campo de Boaz. Ele de longe viu, só que ele poderia, a probabilidade dele estar ali, era pequena. Mas Deus, querido, ele promove encontros. Quando você pensa que Deus está atrasando você, não, é porque no relógio dele está promovendo um encontro, que talvez o teu atraso é necessário para que as coisas aconteçam no tempo certo de Deus. Quando você acha que algo está demorando, é exatamente porque Deus está planejando o momento do teu livramento, que existe um sincronismo no mundo espiritual. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não estou gritando, não estou falando nada disso, mas você está entendendo a unção que está nessa palavra? Deus está preparando, querido, o momento certo. Deus não está atrasado, Ele está sincronizando o relógio do céu com o teu relógio. Ele está sincronizando algo que está acontecendo já no mundo espiritual. Eu não vim aqui para te encorajar, eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida. Aquilo que você chama de atraso é Deus harmonizando o tempo dele. Ele tem um encontro marcado. Pode celebrar, pode glorificar em nome de Jesus. A fome em Belém fez Elimeleque mudar para Moabe. A morte de Elimeleque e dos 2 filhos de Noemi fez ela voltar para Belém. Você percebe que houve perda, sim ou não? A minha pergunta é: o que você perdeu para chegar até aqui? Porque houve perdas, você sabe disso. Houve perdas por um propósito maior. Talvez você olhe e diga: Senhor, mas tudo isso que ela viveu, toda essa angústia que ela viveu, a ponto de pedir para mudar o nome dela para Mara, porque significa amargura, por ela decidir que agora ela vai viver uma vida de amargura. Na verdade, você vai perceber que nós também perdemos. A pergunta é: o que você perdeu? Agora, as perdas nos fazem mudar de geografia às vezes, nos fazem mudar de atitude, nos faz mudar a nossa cultura, nos faz mudar o pensamento, nos faz mudar hábitos, sim ou não? As perdas têm um poder sobre a gente, um poder que manifesta a partir do governo. Você pode ter perdas e entrar dentro de uma caverna escura, ou você pode ter perdas e ir para o campo colher. A decisão de Ruth foi continuar colhendo. Mesmo que eu não tenho mais o que me apegar, mas eu vou para um lugar aberto, aonde eu possa alcançar algo ainda na minha vida. Então essa decisão é muito importante. Eu queria que você decorasse também isso. Amargura não é característica pessoal, amargura é uma decisão. Vamos falar juntos? Amargura não é uma característica pessoal, amargura é uma decisão. Apóstolo, então não, tem gente que é amargurado, tem gente que nasceu assim, tem gente que é assim. Não. Essa pessoa decidiu viver amargurado. Não tem nada a ver com personalidade, não tem nada a ver com temperamento. Fulano ele é por natureza amargurado. Não tem a natureza da amargura em ninguém. É decisão. Se a pessoa decidir sair da amargura, ela vai sair em nome de Jesus. Ela disse: meu nome vai ser Mara, mas Deus disse: teu nome é Noemi.
minha delícia. Aí você diz, ela queria ser chamada de amargura, ela queria mudar a história, ela queria mudar o status dela, e ela queria mudar o nome dela, mas não, porque a amargura não é característica de ninguém, não faz parte do teu DNA, faz parte de um dia que você disse, eu vou ficar amargurado todo mundo, eu trato mal todo mundo mesmo, no casamento eu sou amargurado, com meus filhos sou amargurado. Não, em nome de Jesus, governe sobre as tuas emoções, faça como Ruth, mesmo no luto, mesmo com todos os motivos para poder desistir, ela foi para o campo da colheita. Deus está dizendo, meu filho, vá para o campo da colheita, porque mesmo na tua dor tem colheita para você, mesmo no seu ambiente que você está vivendo, eu tenho respostas para você. E você acha que eu estou atrasando? Não, eu estou sincronizando o meu tempo com o tempo do teu livramento. Meu Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora é interessante porque você precisa encontrar algo. A pergunta é, o que eu vou encontrar? O dia de ontem ensina muito para a gente. Aquilo que você não terminou ontem pode ser aquilo que você está buscando hoje. Uma agenda é muito interessante, né? Porque minha agenda, eu sempre quando termino o dia, eu tento zerar tudo. O que não zerei, eu passo para amanhã. E ali amanhã, quando eu acordo, é minha prioridade do ontem. Então existem coisas na vida que não foram concluídas. Pode ser apenas uma agenda. Só que às vezes é um compromisso. Só que compromisso pode ser talvez algo simples, que no início era comum, mas se tornou uma urgência. Por quê? Porque você foi procrastinando, foi negociando, foi deixando para trás, não encarou, não resolveu. Então você precisa compreender que o dia de ontem ensina muito o dia de hoje. O que você não conseguiu concluir ontem, coloca como prioridade hoje. Agora é interessante porque é a nossa escuridão, ou na nossa escuridão, ou da nossa escuridão, que atraímos a luz mais bela. Eu ouvi essa frase hoje por um rabino. Um rabino publicou essa frase hoje. É da nossa escuridão que extraímos a luz mais bela. Quando ele publicou isso, eu logo me lembrei de Gênesis 1:3. Quando diz, haja luz e houve luz. Porque Deus olhou para a escuridão e no meio da escuridão Ele trouxe a luz, Ele fez aparecer a luz, ela se manifestou da escuridão. O Gênesis 1:3, para os pregadores e teólogos de plantão, não é a criação do sol. O sol foi criado só lá pelo 4º dia, mas Deus já estava trazendo luz. Da onde que é essa luz se não é o sol? É a luz da revelação. É uma luz que não precisa iluminar, porque você não precisa de luz para andar no escuro, porque Deus te deu revelação para andar. Deus não estava dizendo que tem que ter luz para trabalhar, Ele estava dizendo para a escuridão que Ele chegou, porque a revelação estava chegando. Então entenda que nos momentos mais difíceis da tua vida, brota uma luz dentro de você. Você pode acreditar, querido, quando parece que não tem nada para dar para ninguém, se você acreditar nisso, que tem sim, você vai perceber que vai sair de você o melhor azeite, o melhor perfume, a melhor resolução, o melhor conselho, a melhor palavra, que talvez alguém diz, como pode no meio da dor ele encontrar ainda alguma luz? Deus nos faz encontrar essa verdade dentro de nós, mas a atenção é pensar, será que Deus quer que eu sofra? Não, existe um plano maior. Olhe bem, pare de querer colher no campo de outra pessoa. Dá para você falar para alguém do lado? Para de colher no campo de outra pessoa. Olha, é simples. Ruth 2:8, depois que ela foi encontrada, foi definido. Olhe bem, então disse Boaz para quem? Para Ruth. Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Não colhe mais em campo nenhum, você já encontrou o seu campo. Você foi encontrada por mim, eu te achei. Eu não li tudo aqui, mas ele falou assim para ela, se você quiser beber água, vá onde meus servos juntam água. Se você tiver fome, sente à mesa com eles. A partir de agora, não vá para outro campo mais. Você sabe qual é o nosso problema, querido? Você percebe aqui que a soberania de Deus se manifesta. Ela sai no ermo, sem noção de nada. Ela sabia que alguma coisa poderia acontecer, mas não sabia o que o dia ia entregar para ela, e assim logo foi definido o campo dela. A minha pergunta é, o que você quer encontrar? Eu quero dizer uma coisa para você, você quer um conselho? Diga quero. Para de querer educar o filho dos outros. Para de querer estar
em projetos que Deus não colocou você. Para de querer colher no campo de outra pessoa. Para de querer cuidar da vida de outra pessoa. Deus te mandou cuidar do seu campo, colher no seu campo. A perspectiva de felicidade que você tem pode não ser a mesma para o teu vizinho, querido. A perspectiva de vida que você criou pode não ser a vida que o teu parente criou e que Deus tem para ele. Pare de cuidar da vida dos outros. Pare de cuidar do filho dos outros, do funcionário do outro, da igreja do outro. Que silêncio é esse? Se carapuça servir, abutua. Não estou te afrontando, eu estou te dando um conselho. Se você quer governar sobre a tua vida, pare de viver a vida alheia, querido. A gente tem hora que quer botar pitaco na vida de todo mundo. A gente se intromete em coisas que não é devido a gente. Eu vou dizer uma coisa para você. No campo, quando você está colhendo, presta atenção. Se você estivesse lá em Israel, fazendo essa colheita do que cai no chão. Nesse campo que você está colhendo, tem frutos bons e frutos ruins, sim ou não? Tem, porque você está colhendo o que está sobrando. Então ali tem coisa até podre, mas você tem coisa boa e coisa ruim. Só que você está decidido a colher o que é bom. Você está como Ruth, você não quer levar alguma coisa ruim. Você saiu de casa, foi para o campo da colheita e decidiu levar comida boa para casa. Você vai colher o que é bom. E teus olhos estão atinados ali, estão cirúrgicos, eles estão ali, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Por quê? Porque você está procurando, você está disposto a trazer aquilo que é bom. Então assim, a pergunta que eu lhe fiz, ela é muito objetiva. O que você está procurando quando você sai de casa? Você sabe de uma coisa? A parte muito interessante aqui na vida de Ruth, é que ela saiu para colher, mas o propósito era colher para ela e para a sua sogra. Ela estava disposta a fazer algo por alguém. Quando eu falo para você tomar cuidado com a vida alheia, porque hoje é o que mais eu vejo pessoas. As redes sociais virou um entrave na vida de muita gente. Porque a gente começa a ver a vida de um monte de gente. Daqui a pouco está dando até opinião. Daqui a pouco está dando comentário. Está indignado porque alguém está não sei o que, fazendo não sei o que. Para de perder tempo da sua preciosa vida maravilhosa que Deus lhe deu. Cuide dos teus filhos, cuide do teu marido, da tua esposa, cuide dos teus pastores, cuide daquilo que é teu, aquilo que é devido, aquilo que está envolvido no seu ambiente. E você vai perceber que a sua vida vai se tornar mais agradável e que você vai ter ambientes tão maravilhosos que há tempo talvez você não tenha. É interessante você olhar aqui porque se no lugar tem coisa boa e coisa ruim, o que eu vou enxergar? Você sabia que tem coisa ruim aqui dentro? Não? Vocês são crentes mesmo, hein? Tem coisa ruim aqui dentro. Onde tem pessoas, gente, onde tem ambiente, relacionamento, tem coisa ruim. Mas você enxerga? Eu não sei, apóstolo, agora eu estou curioso. Na verdade, querido, se você procurar, você acha. Aquela célula com 3 pessoas, tem gente ruim lá, cuidado para não ser você. Irmãos, não fica triste comigo não, até na nossa casa tem coisa ruim, gente. Tem situações que a gente não tem nenhum prazer de saber. Agora, quando eu estou com os meus filhos, eu vou ficar só olhando o que está ruim. Eu vou só olhar o que ele não fez certo. Eu vou só lembrar do que deu errado. Eu vou chegar aos amigos em casa, vou contar a nota ruim que ele teve, vou contar tudo de ruim. Não, eu vou lembrar das coisas boas que aconteceram, porque no meio do ambiente de escuridão tem luz, tem respostas. Num casamento difícil, querido, tem momentos maravilhosos, que tem que trazer à tona, que você tem que trazer à tona. Agora o problema é que você está encontrando o que você está buscando. Então quando você se assenta com a gente para contar a tua história, 95% é tragédia. A gente fica até pensando que você devia entrar no livro de Jó, porque Jó está com pena de você, porque ele fala, meu Deus, alguém sofreu mais que eu, né? Mas não é que você está sofrendo mais do que alguém, é que você está enxergando mais do que outros. Eu já lhe disse que se você contar a tua história, eu conto a minha também.
Não sabe brincar? Não brinco. Então a história da nossa vida, querida, é de superação mesmo. A história da maioria de nós aqui veio lá de baixo. Eu sei que algum aqui é herdeiro, né? Rico, nasceu rico, né? Deve ser. Depois você me manda um WhatsApp, tá? Para conhecer você. Mas, gente, eu não preciso nem ser profeta. Nós viemos lá de baixo, superando, vencendo, rompendo na vida. Agora, quando você conta a tua história, Deus quer te dar uma realização tão poderosa hoje, que quando você olhar para trás, você pode até lembrar dos acontecimentos, mas a dor não vai vir mais na tua mente. Você vai ter contado o tempo da roça, o tempo não sei de quê, o tempo não sei de quê, mas vai contar só a parte agradável, porque a dor, ela vai ser ofuscada pela bênção que Deus tem hoje na tua vida. A alegria hoje é tão maravilhosa, que quando você olhar para o passado, você vai olhar, olha, até foi difícil, mas nem me lembro mais. Eu sei que tudo que eu passei foi para me trazer até onde eu estou hoje, e hoje o que eu tenho, nem mereço tanto assim. É assim ou não? Então dá uma salva de palmas ao Senhor, dá uma gratidão a Deus aí. Gente, Ruth saiu para colher frutos bons. E você? Saiu para colher o quê? Quando você está ouvindo alguém, você está prestando atenção em qual parte? Quando você está num ambiente como a igreja, sua casa, uma festa, tua empresa que você trabalha, o que você está procurando? Porque se está procurando problema, tu arruma. Sim ou não? Inclusive aqui dentro. Então, querido, mude a tua mente. Eu não estou dizendo que você tem que tolerar. Existem coisas que você não vai tolerar, claro. Mas quando você estiver em qualquer ambiente, procure perceber as coisas boas daquele lugar. E comece a olhar, querido, que ali é o lugar da sua transformação. Você sabe qual é o problema? Eu vou ampliar isso aqui antes da gente orar. O problema é que nós estamos mais ocupados em fazer as pessoas nos notarem do que ajudar os outros. A gente está tão ocupado com esse negócio dos outros ver a gente. Olha, muda aí, o patrão chegou. Pelo amor de Deus. Se você é daqueles que trabalha bem só porque teu patrão chegou, você não é crente não, irmão. Eu falei com o André Valadão agora, né? Você não é crente não, meu amigo lá. Não, porque não tem lógica. Isso já resolveu na sua vida. Olha, vou mudar porque hoje está chegando aqui, o gerente geral está chegando, vão dar uma limpeza lá. Quer dizer que você só limpa a tua mesa? Ou você só limpa a sua casa se um pastor for fazer visita? Não existe isso. A gente está tão ocupado, gente, em fazer as pessoas notarem a gente, que a gente perde o sentido original do servir. O servir não importa quem, não importa quando, não importa se ninguém está te vendo, não importa se ninguém está reconhecendo. Faz como Ruth, ela estava ali, ela não estava atrás de Boaz não, tá gente? Não estava atrás de marido não. Ela não estava atrás de ninguém não, ela estava atrás de ajudar alguém. Ela foi lá para fazer a colheita dela. E aquele sentimento foi passado. O homem olhou nela e leu. Sabe o que as pessoas leem? Percebeu que ela estava ali. Por quê? Porque quando ela... Lê Ruth em casa, por favor, lê amanhã, pega lá, lê tudinho. Você vai ver que bonito. Ela fala assim, mas o que você viu em mim? Falou para Boaz. Ele falou assim, eu fiquei sabendo o que você fez. Você deixou a sua família lá em Moabe. E você veio com a sua sogra morar aqui. Você deixou seu povo. Você deixou suas oportunidades. E você veio para cá. E por eu saber da tua história, eu vou te ajudar. Você está entendendo, querido? Não faça as coisas para alguém ficar olhando você. Está claro ou não está claro? Realize por realizar. Realize por você mesmo. Realize pela sua plenitude, pela sua alegria. Quando você está servindo uma pessoa, servindo uma causa, fazendo bem para alguém, ajudando alguém. Irmão, se alguém te viu, ok. Mas se ninguém te viu, Deus te viu. E aquele que está te vendo, que importa, Ele é que pode sincronizar os relógios. Está entendendo, querido? Porque às vezes, olha para mim, a gente quer forjar. O ser humano é danadinho, né? A gente quer criar, a gente quer fazer, a gente quer bolar uma situação, a gente quer forjar uma situação para poder provocar um encontro de alguém com alguém, de uma pessoa importante que vai me dar um emprego, alguém que está em tal lugar, eu vou lá naquela festa. Por quê? Você quer ir na festa? Não, porque tem alguém lá que eu quero ver lá hoje. Querido, faz a tua vida fluir, porque no teu flow,
você vai ver que as pessoas vão encontrar você. As oportunidades passarão na tua mão e você vai ter que escolher de tanta oportunidade porta que vai estar aberta na tua frente. Eu estou profetizando isso na tua vida. Você recebe em nome de Jesus isso aí. Dá uma salva de palmas. É glória a Deus, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu disse que as mídias sociais é um campo minado. É um campo minado, porque a gente fica ali, né? Apóstolo, você também usa? Claro, eu preciso delas. Eu anuncio cultos, você pode usar a mídia social para uma grande colheita ou para uma tragédia. Para uma grande colheita ou para uma exposição pessoal. E às vezes você não entende a exposição que você está fazendo da sua própria vida. Aprenda a usar, é uma ferramenta fantástica. A gente está aqui online agora. Fantástico, isso é fantástico. Mas muitas pessoas estão tão oprimidas com as mídias sociais, eu falei agora há pouco, você está já vivendo a vida dos outros, você está entrando na história dos outros, você está angustiado, vai dormir com raiva porque eu não sei quem lá, o que aconteceu, eu não sei como é que está o Big Brother, como é que está? Vocês são crentes, hein? Ou não? Você sabe, eu não sei como é que pode, é uma mentalidade muito tacanha, ficar olhando um negócio dentro de uma casa, desculpa a minha honestidade. E ficar ali, querido, a nossa vida já está muito boa para a gente poder prestar atenção nela. Você está olhando na televisão, não está olhando seu filho dentro do quarto. Você está olhando coisas na televisão, não está olhando sua esposa que está sozinha. Às vezes a gente não compreende o porquê dos problemas que a gente está vivendo, que nós mesmos provocamos. Então você vai colher o que está procurando. Isso é bom ou ruim? Bom, sim ou não? Vou repetir, você vai colher o que você está procurando. Isso é bom ou ruim para você? Não, porque pode ser ruim, porque você vai falar, eu estou procurando só coisa ruim ultimamente. Então vamos arrumar isso na mente agora, eu vou profetizar. Você vai colher o que você está procurando. Você vai ver coisas que ninguém está vendo. Você vai ver sementes boas onde ninguém vê. Você vai ver oportunidade onde ninguém vê. Por quê? Porque você está procurando essas coisas. Os teus olhos, tua mente, tua respiração, tudo teu está voltado para isso. Deus vai te prosperar. Sabe por quê? Porque você vai fazer sem esperar nada em volta. E por causa disso, a bênção de Deus vai sincronizar o horário do céu com o teu horário. Oportunidades surgirão na tua empresa. Oportunidades surgirão dentro do ministério. Deus vai abençoar teu casamento. Teus filhos terão oportunidade de emprego que você nem imagina. Porque portas se abrirão sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque você está disposto a enxergar o que Deus quer que você enxergue. Porque os teus olhos forem bons, todo o teu resto e corpo também será bom. Hoje um batismo de Deus vem sobre a tua vida, vem sobre o teu casamento. Você vai olhar para o seu marido e vai ver nele coisas fantásticas. Vai olhar para a tua esposa e vai dizer, meu Deus, estou apaixonado por ela. Porque Deus te dá olhos espirituais, Deus te dá olhos como o coração de Deus. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja. Traz um batismo como de Ruth, meu Deus, mesmo de luto, ela foi para o campo colher frutos bons. Dá-nos essa unção como igreja, em nome de Jesus. Se você recebe, fica de pé. Se você recebe, se expresse. Dá um glória a Deus em nome de Jesus. Essa palavra é para você, amém? Então você vai colher o que você está procurando. Antes de ver, decida ver o que você vai ver. Amado, você é exposto no ambiente todo dia. O que você vai ver é decisão. O que você vai projetar é decisão. O que você vai amplificar quando você chega em casa. Marido e mulher quando trabalham fora, né, deve chegar, às vezes quer contar um pouco, outro quer contar um pouco, quer contar. O que você vai contar? É o que você decidiu. Você pode contar uma parte aqui, outra parte aqui, é a tua decisão. Você pode só contar coisa ruim, só que deu errado, vida de pessoas. Ou você pode dizer, olha, hoje foi um dia maravilhoso. Porque apesar de tudo, e você vai contar histórias. Uma pessoa me procurou para orar com ela na hora do almoço. Olha que coisa linda. Você vai começar a perceber as coisas de Deus sobre a tua vida. Deixa eu te dar uma última palavra, fica de pé. Deus está te procurando. Olhe bem, querido, 2 Crônicas 16, 9. Só acompanhe no telão. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Depois ele fala sobre um grupo de pessoas. Nisto procedeste loucamente, por isso
Desde agora haverá guerras contra ti. Mas logo o início do texto fala o que? A parte A: seus olhos passam por toda a terra. Então, querido, acredite, Ruth foi vista por Boaz. Boaz é um tipo de Cristo. O que é um tipo de Cristo? São pessoas do Antigo Testamento que tinham uma história messiânica. Davi era um tipo de Cristo. Agora, pasme, Ruth foi estar com Boaz numa noite porque ela podia. Ele era o resgate dela, da mesma família. Deitou nos pés dele. Boaz, um homem de honra, não quis nada com ela. Ele já gostava dela. Ele disse: Ruth, volta para tua casa. Vamos sair num horário que ninguém nos veja, porque faz de conta que você não esteve aqui. Porque na frente de Boaz havia um outro parente que tinha direito. Você vai ler o livro de Ruth em casa? Leia, que é lindo. Aí ele chegou para esse parente que tinha direito na frente dele, porque ele queria, e falou assim, e chamou testemunhas. Contou a história de Ruth e falou: você tem direito de comprar o campo de Noemi e ter direito à família dela, inclusive Ruth. Aí o parente que tinha direito falou: não, eu abro mão. Aí ele falou: então, diante de todos vocês, eu quero dizer que eu estou comprando o campo de Noemi e eu vou me casar com Ruth. Então a história dela muda, porque ele é conhecido como resgatador da família. É uma cultura hebraica isso. Mas o que era essa figura? A figura de Cristo. Só que Ruth deu um filho. E sabe quem que é o pai? Sabe quem que é o filho de Ruth? O pai de Jessé. Sabe quem é o filho de Jessé? Davi. E sabe quem é a descendência de Jesus? Davi. A descendência de Ruth gerou Jesus Cristo. Aí você começa a entender por que ele foi para Moabe. Por que aconteceu em Moabe o que aconteceu. Por que Boaz entrou na história? Ele teve um filho que foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. E depois você vai ver que tem uma genealogia que vai chegar até Jesus. Aí você começa a ver: meu Deus, eu estou olhando o meu hoje, eu sou tão egoísta. Deus está olhando a eternidade. Deus está olhando a história. Você não sabe o que Deus tem de promessa para os teus filhos, querido. Existem coisas que você passou, mas teus filhos vão romper em níveis tão grandes, que você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu não estava enxergando isso, eu não estava percebendo isso. Eu não estou fazendo nenhum convite a sofrer. Não. Eu só estou dizendo que você precisa confiar na soberania de Deus, que coisas lhe aconteceram para preparar você. Porque por um caminho que você estava seguindo, você poderia ter perdido a tua casa, teus filhos, poderia ter perdido o governo da sua vida. Mas às vezes a dor te arrumou, a dor, ela organizou. Então, querido, faça como Ruth, mesmo na angústia, vai para o campo de colheita, porque lá tem um encontro marcado, lá tem um sincronismo de Deus com o céu e a terra. Aí você percebe uma coisa: os olhos de Deus estão em toda a terra olhando. Quem Ele está procurando? Quem está procurando algo. Deus vai encontrar quem está procurando algo. Deus não vai encontrar alguém que está só largado dizendo: eu estou aqui na minha caverna, um dia Deus me visita. Não, Deus está procurando quem está procurando algo. Você está procurando por algo. Deus vai te encontrar no campo da colheita, no lugar que você está colhendo. Você pode estar ali pensando: meu Deus, eu perdi, aconteceu, mas estou colhendo. Parei, mas eu estou fazendo, estou evangelizando, estou com a minha célula, estou trabalhando, estou cuidando da minha casa. Meu Deus, mas a minha vida eu podia desistir, mas eu não desisto, eu vou continuar. Deus vai te encontrar, porque Deus está procurando você, para sincronizar o relógio do céu com o relógio da terra. Boaz, esse encontro maravilhoso, que traria o quê? A geração de Jessé, de Davi, Jesus Cristo. Então Deus tem um projeto no teu ventre espiritual, até os homens, né? Deus tem algo maior do que você mesmo. Acredite que eu estou dizendo a você. Não fique só pensando: hoje está ruim. Ah, querido, mas tem uma resposta divina vindo em tua direção. Levante suas mãos assim. Meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Primeiro, por essa multidão aqui nesse lugar, meu Deus. A gente encerra hoje um projeto que eu sei que está no teu coração. Ó Deus, que a unção do governo venha sobre essa igreja. Venha sobre os pais, sobre o pai, a mãe, sobre os filhos.
pelos pastores, meu Deus, que venha uma unção sobre eles, para que eles possam ter um governo sobre as suas emoções, para que eles possam até sentir a dor, mas eles não ajam segundo a dor deles, que eles possam ter a maturidade de crer, de confiar, que mesmo no dia mau, eu prefiro estar nele com o Senhor, do que estar vivendo no oásis sem o Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, venha com batismo de autoridade, venha com governo sobre os teus filhos. Ó Deus, que esse 7º dia seja o símbolo daquela muralha de Jericó que caiu, que esse 7º dia seja o símbolo daquele Naamã que foi curado da lepra, que esse 7º dia, Senhor, seja para nós, ó Deus, a completude de um plano que o Senhor tem sobre a nossa vida. São 7, é o tempo do Senhor sobre a nossa vida. Por isso eu profetizo essa noite, Deus, encontre o coração dos teus filhos, dá-lhes a autoridade para governar. E eu profetizo, assim como foi com Ruth, e ela no meio do campo, ela foi próspera, ela foi abençoada, ela foi resgatada. Eu declaro o resgate de Deus hoje aqui. Resgata os teus filhos, resgata as promessas, resgata a paixão, resgata a tua palavra, resgata a tua unção. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, dá um glória a Deus, igreja do avivamento, dá um glória a Deus por essa palavra e comece a adorar. Aleluia! Glória a Deus! O que você veio procurar hoje? Você vai encontrar o que você veio procurar. Não permita, querido, que a rejeição seja a sua procura principal. Porque antes das pessoas às vezes te amar, você mesmo está se projetando com rejeição. Não permita. Faz da tua casa o melhor lugar do mundo. Casamentos que às vezes um olha para o outro e já diz: o que você está olhando? Estou olhando tua beleza. Só que às vezes o coração está tão fechado que todo o tempo está tentando achar um erro no outro. Essa palavra é para nós. Essa palavra é de encerramento de uma série. Essa palavra é de conclusão. É de quê? Conclusão. É você dizer: Senhor, eu estou nessa. Eu vou governar. Eu vou governar sobre as minhas emoções. Eu vou parar de viver uma vida medíocre, mediana, uma vida que não agrada a Ti. Mas eu vou decidir sair da minha casa e procurar o que é bom. Eu vou achar semente boa nessa colheita. Eu vou achar coisa boa nessa vida. Eu vou perceber coisas que eu não estava percebendo. Querido, eu creio num batismo que veio sobre os teus olhos. Essa janela da tua alma aí recebeu um batismo. Nos seus ouvidos, na sua boca. Eu creio nessa bênção sobre a tua casa. Você vai ficar escandalizado com o sincronismo do relógio do céu com o teu. Porque você vai fazer as coisas não para alguém lhe ver fazendo. Você vai fazer as coisas para você se completar. E Deus te veja. E as oportunidades surgirão em nome de Jesus. Shalom, obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus possa abençoar você com essa palavra. Mas também se inscreva em nosso canal. Comente, curta, compartilhe com muita gente, para que essa palavra possa abençoar muitas pessoas. Olha, você quer entregar sua vida a Jesus, vai ser um prazer. Você vai fazer parte da família Projeto Vida. Clique nesse link abaixo para que a gente possa conhecer você. E também você que conhece, através da palavra de Deus, a prosperidade, porque nós cremos na prosperidade através da palavra revelada. Clique nesse link abaixo para que você possa encaminhar a tua semente, encaminhar a tua oferta. Deus abençoe.